todos estão vazios aí para receber a palavra de Deus, como já temos recebido desde o início, né, do nosso culto. Como vocês estão vendo, o nosso pastor não está aqui hoje. Ele não passou bem a noite e ele iria pregar, então eu tive que substituí-lo. Fomos atacados por uma virose essa semana. Começou por mim, passei mal de quarta para quinta, na sexta, melhorei e ontem ele começou a passar mal à noite e não teve condição de comparecer. Então ore por ele, ore por mim também. Tá bom? Porque é assim, né? Ele queria vir de qualquer jeito. Eu falei, não, você não vai. Você vai ficar descansando, você também merece. Mas ok, eu quero iniciar fazendo uma pergunta. O Jonas começou aqui o culto fazendo perguntas, eu quero fazer perguntas também. Quais mudanças você acha, você entende que precisa acontecer no mundo, na sociedade, nas pessoas? Quais mudanças você acha que seja importante acontecer hoje, no mundo, na sociedade? Pode falar, um de cada vez. Tá tudo perfeito, então, né? Ninguém reclama do preço do ovo, que tá R$30, né? O café, ninguém reclama que o Lula falou que a gente ia comer picanha, ela continua do mesmo preço. Nada contra o Lula, tá, gente? Eu só tô falando. Então, tá tudo bem? Nada de mudança nesse mundo atual? Mais amor ao próximo. A desigualdade. Fala um pouquinho mais alto. União. Valores. Lá atrás, Ione. Humildade. Cuidar da natureza. Paciência. Toca aqui, Pietro. Da boca das crianças sai o perfeito louvor, né? Tá vendo? A gente adulto fica filosofando, falando. Criança vai direto ao ponto. Por isso que eu gosto das crianças. Criança é demais. Ok, eu quero meditar. Diga. Orar pelas autoridades, precisamos orar pelas autoridades, isso é bíblico, né? A palavra de Deus nos manda orar pelas nossas autoridades e com certeza tantas outras mudanças que precisam acontecer no mundo de modo geral. E eu quero compartilhar com vocês, então, sobre o tema, seja a mudança que você procura. Vocês não imaginavam que ia falar isso, né? Então, seja a mudança que você procura. Todos nós procuramos mudanças, mas nós precisamos entender que, de repente, essa mudança pode começar por nós. Então, se nós queremos ter mais amor, né, entendemos que o mundo precisa de mais amor, amemos mais. Se entendemos que precisa mais de paz, de humildade, de valores, então que a gente comece a viver isso na nossa vida e no nosso entorno, ao nosso redor. Amém? Então, abra comigo lá em Mateus, capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 6. Mateus 7, versículo 1 ao versículo 6. O texto está projetado? Ok, então se você não quiser abrir, você pode apenas acompanhar. Antes de ler o texto, eu quero só contextualizar que Mateus 5, 6 e 7 é o conjunto do Sermão do Monte, né? Jesus está ali na montanha, no monte, e ele começa a ensinar as multidões. E alguns comentaristas falam que esse pode ser um paralelo onde Moisés no monte recebeu os mandamentos, as tábuas da aliança e da lei, e nesse momento Jesus está no monte ensinando, e muitas leis daquelas do Antigo Testamento, elas foram mudadas, elas foram colocadas de formas diferentes por Jesus. E em algum momento onde Jesus está com 3 dos seus discípulos, e onde ele aparece, ali ele é transfigurado, aparece Moisés e Elias, e em algum momento os discípulos escutam-se, esse é o meu filho, dê ouvido a eles.
E como que Deus está dizendo para aqueles discípulos agora, é a palavra dele que prevalece, né? Isso não significa que a lei ela é anulada, mas ele vem para complementar, para completar, para cumprir esta lei, tá? Então as palavras de Jesus, algumas delas são colocadas de formas diferentes em Mateus capítulo 5, 6 e 7, no Sermão da Montanha. E ele fala, na verdade, o objetivo, o assunto central do Sermão da Montanha é a maneira como nós devemos viver a nossa vida. Esse é o centro da mensagem, o cerne da mensagem do Sermão da Montanha. Como é que nós devemos viver a nossa vida no nosso dia a dia. E aí no capítulo 7, no versículo de 1 ao 6, ele vai falar aí, dar algumas direções para nós, que nós vamos ler. Vamos lá? Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão e aqueles, voltando-se contra você, os despedaçarão.